Meus amados, estou voltando aqui. Vamos ler uma palavra. Essa é a parte 3 dessa mensagem. A palavra que está para adiantar assim, fala sobre a verdadeira, o que Jesus falou sobre a verdadeira religião, que está no livro de Tiago 7, capítulo 1, versículo 27. Diz assim: a religião que Deus, nosso Pai Celeste, aceita como pura e sem manchas, sem mácula, é esta: que cuidem dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e não se deixe corromper por esse mundo. Olha só, a palavra de Deus diz assim: não vos conformeis com esse mundo, com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E essa mente só pode ser renovada através do Evangelho. Se você pensa que você pode chegar a algum lugar porque você vai entrar no reino do céu por mérito, por meritocracia, no céu não. No céu você só poderá entrar por Jesus, porque Ele pagou o preço. Ele pagou o preço pela tua e pela minha salvação. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Não existe outro caminho, não existe outra verdade e não existe vida fora de Jesus. No livro de Tiago 5,4 diz assim: eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, ou seja, que trabalharam para você, e que vós desonestamente deixaste de pagar ou defraudaste, está clamando por justiça, e tais clamores chegaram aos ouvidos de Deus nosso Senhor. Olha aí o livro de Tiago 5,24. Olha aí, quem gosta de defraudar o salário do trabalhador, você vê que as coisas estão subindo todos os dias. Todos os dias estão subindo. Você vai no mercado, as pessoas precisam se alimentar. Eu tenho a impressão que tem governos que pensam que não, e que tem pessoas ricas, bilionárias, que para elas não falta nada, então que elas acham que fica barato tudo para todo mundo e que todo mundo tem condições de chegar no mercado e comprar. Não. Então que tá na hora de nós votar de novo, então vamos nos lembrar que o salário do trabalhador está sendo defraudado. Veja, me digam se não é verdade, os preços das coisas sobem semana a semana, mês a mês, e o salário do trabalhador, esse governo diz que só aumenta um pouquinho, que nem compensa a inflação do período. Depois do fim do ano, depois de 12 meses, tem um aumentinho bem pequenininho. Não é? Que nem dá para nada. Mas Deus está vendo, está dizendo aqui, que o clamor do povo chegou até Deus. Mensagem à igreja e aos que odeiam aos pobres da igreja. Tiago 2:7. Vamos procurar o livro de Tiago, meus irmãos. Tiago, anda bem aqui pertinho, meus irmãos. Olha só o livro de Tiago. Livro de Tiago. Tiago 2. Tiago 2. Tiago 2. Diz assim: acompanhe comigo o livro de Tiago 2. É Deus falando sobre política. Olha só. E sobre a igreja. Olha só. Se entrar na igreja de vocês um homem vestido de roupas finas e com preciosos anéis de ouro nos dedos, e também entrar outro homem pobre e vestido de roupas velhas e sujas, e vocês derem atenção especial ao homem rico, e lhe derem o melhor assento da casa, e disserem ao homem pobre: você pode ficar em pé ali no canto, ou se quiser então sente-se aqui aos meus pés, no chão. Neste caso, vocês estão discriminando pessoas por dinheiro. Nesse caso, vocês estão discriminando pessoas por dinheiro, vocês estão adorando a Mamon, baseando-se em motivos errados e julgando uns aos outros.
Ouçam-me, diz o Senhor. Meus queridos irmãos, Deus escolheu gente pobre aos olhos do mundo para serem ricas na fé, e o reino dos céus pertencem a eles, pois essa é a dádiva que Deus prometeu àqueles que o amam. E no entanto, vocês desprezam o homem pobre. Vocês não percebem que geralmente são os ricos que perseguem vocês e os arrastam aos tribunais. E grande parte das vezes são eles que riem do nome honroso que vocês invocam, que vocês pregam, que vocês dizem crer. Muitas vezes não é os ricos que riem do nome do nosso Senhor Jesus. Geralmente as pessoas pobres têm fé. Geralmente as pessoas mais pobres são as que têm mais fé e mais amor a Deus. Não estou dizendo que não existam pessoas ricas que tenham amor a Deus. Mas Jesus disse, é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Eu estou falando em rico, não estou falando pessoas que ganham 10, 15 mil e acham que são ricos. Não, estou falando em rico, bilionários, que ganham dinheiro sem plantar um pé de alface, apenas explorando através da usura, algo que a Bíblia fala em muitos versículos, muitos capítulos, que é um pecado terrível, cobrar juros, ainda mais esses que são cobrados no Brasil, que é um verdadeiro roubo. Pessoas que não produzem nada, vivem apenas da exploração do próximo. Isso é um pecado tremendo diante de Deus. E eu não posso dizer que não é pecado. Eu não posso dizer que isso não é errado e que isso não enoja a Deus, porque enoja. Miqueias 2:2. Vamos ver em Miqueias 2:2. Eu estou só trazendo a palavra para vocês. Se alguém achar que está errado, reclame com Deus. Eu estou só trazendo a palavra a vocês. Vamos ver o que mais Deus fala aqui em Miqueias. Ai daqueles que ficam acordados à noite, planejando a maldade. Vocês que se levantam pela manhã para executar seus projetos, aquelas maldades que eles pensaram durante a noite. Vocês têm poder e podem fazer o que quiserem. Quando, porém, um terreno ou uma casa de certa pessoa, apesar de ser isso a única coisa que a pessoa possui, vocês a tomam. Quando, porém, eu li errado aqui, e vocês fazem o que querem. Quando querem um terreno, agora sim, o meu nariz está meio inchado, uma abelhinha mordeu, e aí eu não consigo ver direito, meu nariz me atrapalha um pouco. Olha como está grande meu nariz, olha só. Olha só, quando querem um terreno ou casa de certa pessoa, apesar de ser isto a única coisa que aquela pessoa possui, vocês a tomam, usando de roubo, de ameaça e violência, fazendo maldade contra o homem e a sua família e aos seus herdeiros. Quando eu li isso aqui hoje, meus irmãos, estudando, eu me lembrei dos índios da Amazônia, do Mato Grosso, aqui do Rio Grande do Sul, dos índios da nossa nação. Olha só, quando chegam os grileiros, os grandes pecuaristas, os donos de toda, 90%, eu acho, da terra, olha só, quando vocês querem um terreno, a terra, ou a casa, me lembrei também dos milicianos, porque eles agem assim. Quando querem um terreno ou casa de certa pessoa, apesar de ser isso a única coisa que aquela pobre pessoa tem, vocês a tomam, usando de roubo, ameaça e violência, fazendo violência ao homem e à sua família. Vocês acham que Deus não está vendo isso? Você que é político, você que faz as leis, que faz projetos, vocês que aprovam orçamento secreto, vocês que vendem a alma para Satanás por dinheiro, triste fim vocês terão. Triste fim vocês terão. Porque o nome de vocês vai ser riscado do livro da vida. Assim como Jesus falou
ali na morte do homem rico e de Lázaro, o mendigo. Depois o mendigo foi para os braços de Abraão e o homem rico foi para o inferno. E lá ele não tinha nem... Ele pedia, molha um dedo na água aí, molha os meus lábios, derrama um pouquinho d'água nos meus lábios. Aí era tarde demais. E ele pediu, permita que eu volte lá. Ele está falando sobre o espiritismo. Permita que eu, depois de morrer, eu volte lá, saia aqui do inferno e vá lá para avisar os meus parentes que não têm a mesma conduta que eu, para eles não virem também aqui para o inferno, meus irmãos, meus primos, meus tios, sei lá. E Deus disse a ele, não, a escolha foi feita. E eles lá têm os pastores, os presbíteros, os meus servos pregando a minha palavra. Que eles ouçam os meus servos. E eu hoje aqui estou como servo do Senhor pregando a palavra. Se você tem o espírito de ganância, mais vale pouco com Deus do que muito no inferno. E eu vou dizer uma coisa para você. Deus pode te prosperar. Pode. Mas não foi para isso que Jesus morreu na cruz. Foi para salvar a tua alma. Porque não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Você entendeu? Então, meus irmãos, também em Provérbios diz assim, não explore o pobre por ser ele fraco, nem oprimas o necessitado nos tribunais. E a gente vê que as pessoas pobres vão para o tribunal, essas pessoas que eles tomam as terras, e depois os juízes lá muitas vezes dão a favor deles, negando o direito, a justiça ao pobre e justificando o perverso. Isaías, capítulo 1, versículo 23 e 24, diz assim, seus líderes se rebelam, acomunados com ladrões. Todos eles amam o suborno e estão sempre em busca de presentes e recompensas materiais. Eles jamais defendem o direito dos órfãos e não dedicam a menor atenção à causa da viúva. Meu Deus, que palavra. Vocês se lembram de alguma coisa? Olha só, Isaías, capítulo 1, versículo 23 e 24. Seus líderes se rebelam acomunados com ladrões. Eu me lembro de alguém que falava, até cantava assim, e se gritar, pega centrão, usando aquela música, lembra? E se gritar, pega ladrão, não fica o meu irmão, lembra? Vocês lembram? Pois é, tem um general que cantou, né? E se gritar, pega centrão que eles falavam, então, né? Que é roubo, todo tipo de... Hoje estão tudo abraçados. Hoje com o orçamento secreto que eu e você hoje deu no jornal, eu estava lendo, 35 bilhões, 19 bilhões, depois mais 16 bilhões, não é liberado pelo nosso presidente, para o Centrão, 19 bilhões e depois mais 16. De forma secreta o Centrão, que ele disse que cantavam, né? Até cantavam e se gritar, pega Centrão, e hoje eles dão nossos impostos. Não, pouquinha coisa não, 19 bilhões. Deixa eu ver se eu acho aqui uma coisa aqui para mostrar para vocês que as pessoas reclamavam, sabe? Até aqui, ó, quero mostrar para vocês, no outro governo, eu tirei aqui, meus irmãos, ó. Vou baixar essa aqui, olha aqui no outro governo, olha só. Vamos ver se... Não, assim, é que fica o contrário aí, né? Eu vou ler para vocês, olha só. Os 8 bilhões gastos com a construção dos estádios para a Copa do Mundo equivalem ao dobro do investimento pelo governo federal. Na saúde, nesse ano aqui, quando o outro governo, não é? Investiu 8 bilhões na Copa do Mundo. E chamavam de ladrão, chamavam disso, chamavam daquilo. 8 bilhões na Copa do Mundo. Agora na Copa do... Eu concordo com você. Eu acho que não deveriam ter gasto isso aqui. Eu acho que deveriam ter investido isso aqui na saúde. Eu concordo. Eu não era a favor, até porque eu nem gosto muito de futebol. Não é essas coisas, e nem de novela e nem de carnaval.
Mas olha aqui, 8 bilhões, olham, vejam o tamanho das injustiças, ó. Mas eu faço uma pergunta, o direito é direito para a direita e para a esquerda, e o torto é torto para a direita e para a esquerda, ou tem balança enganosa, quer dizer, se for meu amigo pode roubar. Então agora eu vou te mostrar uma coisa. Hoje, o jornal hoje, 8 bilhões. 8 bilhões, tiraram o outro governo, deram um golpe reclamando e tal, e uma das coisas foi isso aqui que ele gastou, criticavam muito, não foi por isso aqui, né? Porque isso aqui já foi bem antes da outra, a presidenta ter passado, ter sofrido um golpe, né? Que é uma coisa do diabo, que a gente sabe, que a palavra deixa bem claro, que é uma coisa de Lúcifer. Golpe é coisa de Lúcifer, do diabo. 8 bilhões, pois hoje, no jornal, hoje deu. Esse governo liberou 35 bilhões a fundo perdido, secreto, para o Congresso com a esquerda administrar. 35 bilhões é mais que 8 bilhões, meus irmãos. É mais, é 3 vezes mais. Meu Deus, e ninguém diz nada. Quase 4 vezes mais. E eles não têm que dar satisfação a ninguém, porque é secreto. É secreto. Esse dinheiro, pelo menos aqui, foi comprado cimento, deu emprego para os pedreiros que foram trabalhar para construir, porque como é que eu vou dizer para vocês, os estádios, eles empregaram muita gente gerou pelo menos, e impostos gerados aqui, muito dos impostos voltou para os cofres do governo desses 8 bilhões. Agora esses 35 bilhões, nós nem sabemos em que vai ser usado, porque é secreto. É assim que é agora, é secreto. Eles não precisam dar satisfação nenhuma, para você nem para mim, nas mãos do Centrão. O governo que dizia que o Centrão é tudo ladrão. Hoje, um sentado, abraçado com o outro, dando risada, não é? João 8,44, como eu tinha dito, vocês pertencem. Jesus falou, Jesus declarou isso aqui, João 8,44. Jesus declara que terminou, meus amigos, terminou aqui, vou colocar. Jesus declara aqui, meus amigos, que os mentirosos não são filhos de Deus. Você diz assim, mas todo mundo é filho de Deus. Jesus não diz isso, a palavra de Deus não diz. Leia no livro de João, capítulo 8, versículo 44. Vocês pertencem ao diabo, o pai de vocês, e querem realizar os desejos dele. Ele foi homicida e mentiroso desde o princípio, e jamais se firmou na verdade. Meu Deus, eu me lembro que antes das outras eleições, eu me lembro que o candidato dizia assim, era o Michel Temer que estava na presidência, e ele dizia assim, não, isso aí não vai passar, não, isso é um crime, essa reforma da presidência, fazer as pessoas trabalhar até os 65, 70 anos, sei lá, isso é um crime, 75, isso é um crime. Depois que ele foi eleito, acho que não deu 10 dias depois, ele apresentou um projeto ainda pior. Além de ter que ter 65, 70, não me lembro quantos anos, ainda tu tem que ter 40 de carteira assinada. E aí ele vem trabalhando e quebrando as empresas brasileiras, terminando com o emprego, terminando com tudo, que a maioria das pessoas estão desempregadas. Como é que tu vai chegar aos 60, 65 anos e ter ao mesmo tempo 40 anos de carteira? Que maldade! Que maldade! Como é que pode a igreja trazer uma pessoa mentirosa? Que ele mesmo, quando disse que é um crime, ele, então, da boca dele, confessou que, porque depois ele cometeu o crime. O crime ainda pior, porque além dele aumentar a idade do trabalhador para se aposentar, ele ainda acrescentou um crime mais hediondo ainda. Mas você, quando chegar a essa idade, se você não tiver 40 anos de carteira assinada, você não se aposenta. Enquanto ele não, e o mais incrível que ele mentia, é que os deputados e os senadores e o próprio presidente ia fazer parte da reforma. Vocês lembram? E aí quando chegou, meus amados,
Quando chegou no dia da reforma, na semana ali, eles saíram fora da reforma. E quem entrou nessa reforma maldita, perversa, foi o trabalhador brasileiro. A mentira vem do diabo. Jesus disse, eu não posso mudar essa palavra, que os mentirosos não são filhos de Deus, são filhos do diabo. Aí acertem-se vocês com Cristo, se vocês têm poder para mudar a palavra dele, mudem. Então essa primeira parte dessa que estamos falando em política, eu creio que ficou muito claro que edifique a sua vida, como está edificando a minha. Porque se você amanhã ou depois se candidatar a um cargo, você não se venda. Como a gente tem visto lá em Brasília, pastores que, em vez de ir lá para pregar, ou então que decidem entrar no caminho, nesse caminho da política, e chegam lá, nem se vê mais falar. Às vezes você ouve falar que algum está na cadeia, não é? Não troca o seu ministério por um prato de lentilha. Não troque a luz pelas trevas. Não troque a salvação pela perdição no inferno, meu irmão e minha irmã. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe. Essa é a parte 4 desse primeiro dia hoje. Que Deus abençoe você. Eu vou estar gravando essa semana ainda mais uma parte e vou estar lançando ali no canal Evangelista Perulito. Partes eu vou lançar ali também no Instagram e no Face. Que Deus abençoe a todos vocês. Uma boa noite em nome de Jesus. Que Deus os abençoe. Amém.